Brasil tem umas peculiaridades muito interessantes, particularmente na fronteira com o Uruguai. Aqui há arroios, lagoas e, finalmente, áreas comuns da chamada fronteira seca. E nessa fronteira seca se dá o fenômeno do bilinguismo e daquilo que se chama de portunhol. Cuando yo fui a Rivera, que era una calle, me costaba como cualquiera entender la frontera más delineada por una línea, como acá. Siempre me sorprende eso. No, es un fenómeno emocionante, ¿no? Es el hecho. Por eso lo que decía yo de la frontera, ¿no? Y la cantidad de gente que daría, ¿no?, la vida por estar en un lugar como este, ¿no? Como de concebir una frontera entre dos países así, ¿no? Chito de Melo, que es el compositor de Rivera, siempre habla de la línea y todo eso, entonces yo entiendo las canciones de él cuando voy allá, de que dice, en la frontera hablamos diferente, me importa un pito si está bien o mal, porque en Santana se dice cemento, pero semilla en el otro lado. Aqui a mistura é total, você pode ver, não tem nada aqui, não tem ponte, não tem... Você passa de uma cidade para outra. Aliás, eu não considero que sejam duas cidades, não. Para mim é uma cidade. A mistura aqui na fronteira foi muito antes do Mercosul, o povo já tinha feito isso aí. Lo bueno de la lengua, o lo que uno fue aprendiendo con el tema de la lengua, es que la lengua no respeta los tratados internacionales, ni los límites geográficos, ¿no? As fronteiras políticas não têm nada a ver com as fronteiras culturais, não. Sou nascida e criada aqui, meu filho. 92 aninhos aqui no Chuí. Me gostava todo e todo o que me gostava hacía. E aprendia. Eu cantava tango nos tempos meus, cantava nas festas. Era cantora do Chuí, como dice. De atrevida. Dejo la tristeza de mi alma, brindaremos por la dueña de los ojos más hermosos. Después, ya más grande yo, vamos a decir 14 años tal vez o 15, llegaron los árabes, que no tenían a dónde vivir, no tenían acá porque no había nada. Las malas que vendían en la rúa, en el suelo. Todos los árabes cuando llegaron, todos trabajaron en el suelo de Chuy, en la mitad de la rúa. A maioria esmagadora das colônias árabes são palestinos. Eu sou palestino de nascimento, refugiado, morei no campo de refugiado. Quando você vai num país, você não tem capital, não tem dinheiro, o que tu vai trabalhar? Mascate, carregar a mala e vender. Eu não nasci comerciante, mas aprendi sério, trabalhei 50 anos comerciante. Eu gosto aqui, gosto do clima, gosto tudo, gosto do Chuí. Bueno, ¿qué es la frontera, no? Ese lugar a donde las aguas se mezclan, ¿no? El agua del mar con el agua dulce, y queda esa zona donde crecen, en un estuario donde crecen cosas que no crecen Estuario en el agua salada ni en el agua dulce. Estamos ¿no? citando a Carmen Galuso. A Carmen Galuso, sí, que un día habló del estuario, de la frontera como un estuario, ¿no? Es decir, allá el agua salada, allá la agua, como decimos, el agua dulce, y acá en el medio esta cosa mezclada donde brota y crece especies que no crecen en los otros lados, ¿no? Nosotros somos esas especies, ¿no? Essa fronteira é maravilhosa. Há um espaço comum, que predominantemente é o Pampa, e há, em cima desse espaço comum, uma cultura comum, que é a cultura gaúcha. Eu não vou chamar gauchesca, porque o gauchesco parece que é uma expressão menor, que diminui o valor da coisa. O Pampa é a paisagem comum, dominante, não é Pampa purinho. E esse espaço físico é
um espaço físico de identificação pelo predomínio de uma cultura comum, que é a cultura que foi desenvolvida nesse território exemplar e único no mundo, que é o Pampa, foi a cultura que se desenvolveu a partir da criação de gado. Aliás, não vou dizer a criação, a partir da exploração da existência de gado. O gado foi caçado e o homem que se adestrou nesse tipo de ofício foi esse homem que nós chamamos de gaúcho. Por isso que eu gosto de separar a expressão gaúcho real, que é essa, da expressão gaúcho, que é gentílico de sul-rio-grandês. Toda a minha gente, todo o meu familiar, tudo é dessa igual. A fronteira, e é como a fronteira no máximo. Tem períodos bons e períodos ruins. Eu falo uruguaio corretamente e falo brasileiro. Eu chego ali na aduana e sou como de casa. Chego ali na polícia é a mesma coisa. Todo mundo me conhece, o Ricardo também. Nascido e criado aqui, né? Isso aqui não é cidade, isso aqui é uma campanha. Eles adotam leis que tem que aplicar em São Paulo e Rio de Janeiro e é igual. Sí, de este lado Brasil, del otro lado Uruguay. Trabajaba en granja y cosas así, ¿no? Y ahí construí una familia y moremos por acá mismo. Sí, eso aquí fui yo mismo que construí. ¿Quieren pasar? Puede pasar, mirarlo. Essa é minha senhora. Para dúvidas sobre saúde da mulher. Para atendê-la, convidamos o Dr. Silvio Braga para entrar. Ahí tenemos un oriental. Buenos días, hora 8, 4 minutos, tiempo bueno y frío tenemos esta mañana aquí en Melo. La frontera, todo el canto es del hombre y del niño que también ha de cantar. Es que aún el aire induca con la benção enseñada. E aqui tinha uma ponte que ligava o Uruguai ao Brasil, era um pontilhão. Que mi madre ingería, entonces es como que no me gusta hablar de mí, decía, soy contrabando, somos así. Essa água que desce aqui, toda essa água se encontra e passa por baixo da ponte do Rio Jaguarão. Nós vivendo do lado de cá de um rio e tendo do outro lado, logo ali do outro lado, costumes diferentes, uma língua diferente. Mas como? Era absolutamente inexplicável. Nos deixava perplexos isso. Por quê? Porque nós, no caso de Jaguarão, nós jaguarenses, dependíamos completamente do Uruguai. Por quê? Porque eles tinham todo o país deles. Isso é uma coisa que no resto do Brasil ninguém entende. A importância que tinha o Uruguai para nós, inclusive futebolisticamente. Os uruguaios eram os campeões do mundo. Os uruguaios éramos os campeões do mundo. Não havia alternativa para mim, né? Eu me condenei a ser torcedor da Celeste antes de ter sido autor da camiseta ou do uniforme da seleção brasileira, isso que chamam de camiseta canarinho. Yo cuando fui a ver Uruguay-Brasil en el Estadio Centenario y pasaron el himno de Brasil me emocioné, ¿no? Porque yo había pasado toda mi vida mirando la Globo, viendo la selección. Nunca miraba la selección uruguaya porque en Artigas no se agarraba el canal
uruguayo. Entonces, sí, tenemos un poco de eso, ¿no? Con Aldir, hablábamos, ¿no? Aldir García Yelé, que él se ponía la bandera de Uruguay el día que jugaba Uruguay contra Brasil, o siempre que jugaba Uruguay ponía la bandera de Uruguay en el balcón, ¿no? No futebol, sim, no futebol não tem irmão. A nossa identidade é essa mescla e essa entrelaçar de cultura. Nossa escola é bilíngue. Nós falamos espanhol e temos professores que falam português, ensinam português. E quando nós viajamos a outros lugares do Uruguai, nós sabemos que é nosso país e amamos o nosso país. Mas a gente vê as diferenças que existem com esse lugar e quanto nos une a essa fronteira. Nós nos sentimos próprios daqui, somos únicas. Nós nos vemos nos outros. Eu gosto de usar a expressão espanhola aqui, que é muito característica. Nos outros, não, nós outros. Nós somos nós outros. Nós somos nós mesmos, nós outros. Essa é a maravilha da fronteira. El concepto de frontera, por ejemplo, estamos sentados acá, ¿no? Ahí Uruguay y ahí Brasil. Este concepto de frontera, para miles de millones de personas en el mundo, es inconcebible. Están rodeados de alambre de púa, de tanques de guerra, de aduanas, de policías encerrándote en un cuarto y haciéndote 55.000 preguntas de por qué venís a este país, de qué venís a hacer, a dónde te vas a quedar. Y ellos no pueden, cuando uno viaja por ahí que les cuenta, digo, mirá que cruzamos la calle y estamos, y en realidad no sabemos bien dónde estamos, parece. No lo pueden entender, ¿no? Eu vivo desde criança essa perplexidade, né? Que é de tentar entender como é que nós, vivendo naquilo que eu chamo de uma terra só, conseguimos continuar sendo uruguaios e brasileiros. La línea es imaginaria, ¿no? Claro. Por eso, ¿no? Está en la imaginación, ¿viste? Pero no está en la realidad.